nós pensarmos numa indústria, ela trata de matéria-prima para a formação de produto. O que significa isso? Significa que essa matéria-prima, que é uma substância pura ou uma mistura, vai sofrer transformação. Que transformação? Transformação no sentido de ganhar ou perder energia, de variar massa, de reagir, que é uma forma de transformação de massa e energia juntos. Então, e essas coisas que vão acontecer vão resultar ou numa geração ou num consumo de potência, que é energia por tempo. Vamos pensar que vai ter separação ou mistura de substâncias para que isso aconteça e a reação química que nós já falamos. Quando nós temos isso acontecendo, a gente acaba aqui resultando num produto que é uma substância pura, quando a gente pensou em fazer separação, ou é uma mistura de novos componentes. Então, quando a gente está pensando em todo esse processo industrial, é comum que esse processo esteja caminhando de um equipamento para outro. É claro que existem equipamentos em batelada, onde esse sistema pode ser analisado, mas muitos processos acontecem continuamente. Então, um equipamento vai passando, o que era resultado ou produto de um equipamento passa a ser matéria-prima ou reagente de outro equipamento. Então, o escoamento, o processo de transportar fluidos e ele entrar em um equipamento e sair desse equipamento e ir para outro, é muito comum na indústria. E por isso que o volume de controle é tão importante para essas análises. Agora a gente vai pensar um pouquinho do que é escoar. Se a gente pegar lá no dicionário, escoar é um ato de escoar, escoação, escoadura e devúvio. Não adiantou nada, né? Bem complexa essa análise. Aí ele fala ainda, declive ou plano inclinado, onde as águas escoam, maneira de fluir de uma correnteza. Então, a gente vê que o Michaelis, o dicionário não deu conta, né, de uma explicação do que é escoamento suficiente para que a gente possa usar aqui na termodinâmica. Ele nos deu algumas pistas. Água, correnteza, isso nos faz pensar um pouco que escoar tem a ver com fluido. E o que é um fluido? Um fluido, na verdade, nada mais é do que uma condição, né, da substância em que ela vai sofrer o escoamento independente da força aplicada. Se nós pensarmos num sólido, a gente tem que realizar uma força numa certa intensidade para que ele comece a se movimentar. Né? Não é qualquer empurrãozinho que você dá na cadeira ou que você dá numa mesa que ele vai se movimentar. Então, você precisa vencer, né, a inércia daquele sólido. Quando a gente está pensando em fluido, então a gente está pensando em coisas que é só qualquer empurrãozinho, ele vai se movimentar, ele vai permitir o movimento que a gente chama de escoamento. Por isso que fala que é a maneira de fluir de uma correnteza. Pensem numa correnteza. Para a gente entender melhor isso, para poder nos dar suporte para a nossa compreensão, nós vamos de novo fazer uso de animações já prontas no YouTube, de canais bem interessantes, e vale a pena vocês entrarem, conhecerem outros vídeos, darem um like para poder divulgar o canal e ele ficar cada vez mais acessado por diferentes pessoas, porque quando a gente vai dar o like, a gente consegue aumentar, né, a visibilidade do canal. Então vamos lá. Então vamos abrir uma tubulação por onde está passando um fluido. A gente vê que o fluido são várias moléculas, apesar de a gente considerar um contínuo, a gente sabe que ele não é contínuo, ele é composto de inúmeras moléculas. Uma está empurrando a outra. E a gente tem a equação, né, de Bernoulli que mostra a conservação de energia acontecendo durante esse escoamento. Então, a gente tem uma equação que relaciona a pressão com as velocidades, com as densidades, os pesos específicos. Se nós estivermos considerando um estado estacionário, a gente vai ver que a massa que está escoando por um certo espaço vai ser sempre a mesma, né, para garantir a vazão mássica igual. E essa relação das densidades, ela vai nos dar a origem da equação da continuidade, que agora a gente vai poder diferenciar entre dois tipos de fluido. Um fluido que ele for incompressível, ou seja, a variação de pressão, ela impacta pouco,
né, na variação do volume, nesse empurra-empurra das moléculas, eu vou ter que a densidade no ponto 1 e no ponto 2 são as mesmas, então eu chamo de fluido incompressível. Se esse fluido for compressível, ou seja, o efeito da pressão impacta na variação de volume, nesse empurra-empurra das moléculas, o quanto ele vai caminhar para que essa massa percorra, né, no mesmo tempo, então eu tenho fluidos compressíveis e eu não posso mais considerar que a densidade é a mesma, já que a densidade é uma relação de massa e volume. A massa se mantém constante, mas o volume não. Então, quando a gente vai pensar aqui em termodinâmica, nós vamos ter muitas vezes trabalho com fluidos compressíveis e às vezes incompressíveis. Quando a gente pensar lá em mecânica dos fluidos, a maioria dos nossos escoamentos vão ser de fluidos incompressíveis, e isso é um facilitador porque nós vamos ter uma densidade constante. Quando nós pensamos em escoamento de gases, não faz sentido pensar em escoamento incompressível, né? E quando a gente pensa em escoamento de líquidos, muitas vezes acontece de termos escoamentos que a gente pode considerar incompressível. Então, a gente conceituou o que é fluido, o que é escoamento, e fluidos compressíveis e incompressíveis, como se comportam em escoamento. Né? Isso foi muito importante para a gente poder diferenciar depois o que está acontecendo durante o processo, quando temos movimento dessas partículas escoando. Mas o que isso tem a ver com termodinâmica? Na verdade, isso vocês vão ver muito mais em mecânica dos fluidos, onde vocês vão analisar qual é a influência da viscosidade do fluido nesse escoamento, da velocidade como ele está escoando em termos do regime que vocês vão ter de escoamento, se esse escoamento é interno, é externo, né? Qual é camada limite para esse escoamento. Tudo isso é função da mecânica dos fluidos e não aqui da termodinâmica. Mas para nós, aqui na termodinâmica, que analisa as condições de equilíbrio, a gente está bem interessado em saber como vai se dar o equilíbrio, né, desse escoamento, quando que ele tende ao equilíbrio, então, quando essa quantidade de momento é equalizada, e aí tem a ver com pressão e com velocidade. A gente vai analisar também efeitos de temperatura nesse escoamento. E quando a gente está fazendo análise lá em mecânica dos fluidos, a temperatura não vai ser uma variável muito observada, porque a temperatura gera uma variação de energia muito maior. Então, quando a gente tem uma variação de temperatura acontecendo, os efeitos que vocês vão ver num escoamento lá em mecânica dos fluidos, eles passam a ser desprezíveis. Então, aqui a gente analisa muito mais os efeitos de temperatura, e lá em mecânica dos fluidos vocês vão desprezar o efeito de temperatura, ou seja, vão fazer para escoamento a temperaturas ambientes, praticamente, para poder analisar os outros efeitos que acontecem no escoamento. Então, essa é a diferença e a conexão que se tem entre escoamento aqui, em termodinâmica, e lá em mecânica dos fluidos. Uma é continuidade da outra, né? Então, aqui é a primeira visão que vocês estão tendo de escoamento, vão poder perceber as grandezas, que a gente normalmente vai desprezar, energia cinética e potencial, porque o efeito térmico vai ser muito superior, mas não porque não exista variação de energia cinética e potencial, mas porque sim, seus efeitos são praticamente desprezíveis quando a gente está avaliando, por exemplo, uma troca térmica. Tá? Então, e lá, como não há troca térmica, esses efeitos acabam ficando significativos. Então, é um olhar um pouco mais profundo em mecânica dos fluidos sobre escoamento, e aqui é um olhar mais macro. Mas para nós, aqui, e assim como lá em mecânica dos fluidos também será, é muito importante entender que esse escoamento pode ser incompressível ou compressível. E o que isso significa? E isso significa a gente pensar em como esse fluido, quando escoado, vai ser sensível a essa variação de pressão, em termos de volume. Quando esse fluido ele é muito sensível à variação de pressão em relação ao volume, ou seja, um gás onde variação de pressão provoca grande variação de volume,
nós dizemos que esse fluido é compressível, né? Então, ele vai sofrer mudanças de volume com as mudanças de pressão que ele vai sofrer durante o escoamento. E a pressão nada mais é do que o empurra entre as moléculas com as paredes, né? Porque aqui eu só estou pensando na pressão da molécula com a parede, e não da pressão das moléculas entre as moléculas. Quando eu digo que esse fluido, quando eu percebo que esse fluido, por exemplo, é um líquido, pois ele não tem uma variação de volume muito grande, quando ele sofre efeito de variação de pressão, eu digo que esse fluido é incompressível. Então aqui, assim como lá em mecânica dos fluidos, vocês também tratarão de fluidos compressíveis e incompressíveis, mas lá a base do trabalho de vocês é de fluido incompressível, que é a água, né? E água no estado líquido, porque a água no estado gasoso, a gente sabe pela tabela de vapor que eu posso ter muita compressibilidade se eu pensar num fluido na fase vapor, na água, aliás, na fase vapor. Aqui embaixo só está mostrando que a termodinâmica vai analisar a pressão em função da temperatura, né? Porque a gente já falou sobre isso. E a mecânica dos fluidos, ela não leva muito o efeito de temperatura, porque ela quer analisar efeitos menores ali dentro na análise dela. Mas o que significa para nós em termodinâmica um fluido ser incompressível? Bem, vamos primeiro pensar nessa palavra em si, o que ela representa, para depois a gente perceber quais são os efeitos disso para nós e nas análises termodinâmicas. Quando eu digo que um fluido ele é incompressível, eu estou caracterizando como insensível em termos de volume. Então, eu estou dizendo que o volume dele é constante. Como o volume é uma função da temperatura e da pressão, eu consigo escrever, então, o volume como uma diferencial exata, com as derivadas parciais em função de temperatura e de pressão. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou relacionando duas variáveis. A primeira, essa derivada parcial do volume em relação à temperatura, a pressão constante. Então, eu fixo a pressão e vou ver quanto que esse volume varia. Normalmente, ele se expande quando eu aumento a temperatura. Então, normalmente, ele é um valor positivo. A exceção principal é da água, quando ela está próxima ali da temperatura de fusão. E a gente vai ter também a variação do volume em termos da pressão, que a gente considera KT, e ele vai ser fixando a temperatura, a variação do volume em relação à variação da pressão. Esse termo normalmente é negativo, né? Porque quando eu aumento a pressão, normalmente eu diminuo o volume, por isso que tem esse sinal de menos aqui para corrigir. Então, em todos os fluidos, esse valor, esse coeficiente, ele vai ser positivo. Então, nós temos dois coeficientes que representam como que vai ser a variação do volume quando submetido a algum efeito. Se esse efeito é de temperatura e eu mantenho a pressão constante, eu chamo esse de coeficiente de expansão térmica. É a dilatação que vocês já viram desde o ensino médio, a dilatação dos sólidos, dos líquidos, mas isso nos líquidos e nos gases é mais acentuada. Nos sólidos ela é bem pequenininha. Quando eu estou olhando a relação do volume, a variação do volume sofrido com a variação da pressão, eu chamo de coeficiente de compressibilidade isotérmica, já que eu sei que com o aumento da pressão, esse fluido vai se comprimir, né? Ele vai ficar com um volume menor. Olhando para esses dois coeficientes, eu consigo analisar e avaliar se esse fluido pode ser considerado como incompressível. É claro que, na realidade, nunca esses valores vão ser zero. Então, eu consigo analisar a variação do volume em função desses dois coeficientes, beta e KT. Esse beta, em alguns livros, vai estar chamado de alfa. Vocês encontram referências com essas duas terminologias, tanto beta como alfa. O KT, geralmente, é o KT mesmo, coeficiente de compressão isotérmica, por isso que é o T, né? A gente pode ter um coeficiente de compressibilidade adiabática, e aí a gente vai ter um Dzinho aqui, ou até um Qzinho, depende da referência que você está usando. Ou, às vezes, a maioria dos livros vai usar como S, o KS é o adiabático, né? Porque aí eu tenho um processo reversível adiabático, consequentemente isentrópico.
Então, voltando à nossa análise de compressibilidade, esses valores, eles nada mais são do que a inclinação de qual é, né, a relação do volume com a temperatura numa isobárica e do volume com a pressão numa isotérmica. Olhando esses valores, a gente sabe que eles nunca vão ser zero. Mas quando eu tenho uma inclinação muito íngreme, o que vai acontecer? Na mecânica dos fluidos, é bem convencional, é muito comum nós considerarmos que um fluido incompressível vai ter valor tanto de kT como de beta igual a zero. E isso é uma representação bem importante. É claro que na realidade esses fluidos nunca vão ter esse valor zero. Eles são valores muito pequenos, né, e que se aproximam a zero. A mecânica dos fluidos faz isso convencionalmente. Nós aqui faremos alguns exercícios para analisar, para vocês perceberem que essa diferença é bem pequena mesmo. Então, dependendo das condições que nós tivermos, isso não é um erro considerável e é muito facilitador, porque quando a gente está pensando em termos de fazer uma análise de entalpia e de entropia, o que vai acontecer? Por enquanto, vocês vão acreditar em mim, que a equação de entalpia e de entropia é essa, mas a gente vai fazer isso ao longo do curso, vai comprovar que essa equação é verdadeira. E eu tenho aqui que o ΔH, ele vai ser uma função de beta e o ΔS também. Como esse termo está indo a zero, eu acabo tendo só esse termo aqui em CP. E esse termo aqui também está indo a zero, mas a variação do volume com a pressão, ele é muito pequeno. Então, acabo que todo esse termo aqui, sendo um valor muito pequeno, e eu acabo considerando zero. Então, eu simplifico e fico que ΔH é CP/dt. E isso é igual dos gases ideais. Então, fluidos incompressíveis eu trato como um gás ideal na equação. E isso é muito simplificador para nós na termodinâmica. Então, agora a gente já consegue entender que um fluido incompressível, na verdade, é uma simplificação, assim como o gás ideal. É uma simplificação que foi feita quando as forças intermoleculares elas não eram suficientes, né, perto da energia cinética desse fluido e da distância que essas moléculas estavam. E quando eu estou considerando que esse fluido é incompressível, a inclinação é tão íngreme que eu posso considerar que as inclinações são zero ali. Então, eu tenho esse beta e o K e o KT próximos de zero, e isso também é um simplificador. Isso se deve porque as moléculas de um fluido incompressível, elas estão muito próximas, pensa num sólido. Então, a variação de pressão, ali a variação de temperatura, não vai conseguir promover uma grande variação de volume para elas se manterem no mesmo estado físico, a não ser que essa variação seja tão grande a ponto de que ela mude de fase. E como que será que isso implica em fluidos reais? Essa é a nossa próxima atividade que vocês vão fazer na sequência no exercício. Até lá!